Meu nome é Esté, sou aqui do curso de Letras, sou militante da Faísca Revolucionária, que é uma agrupação de esquerda que atua aqui na USP e em outras universidades pelo país e que está impulsionando esse debate sobre Machado de Assis e o cenário político do Brasil. Está aqui com a gente o Pedro Pecchini, que é estudante do curso de Letras também, do inglês, é militante da Faísca, e com o Yuri Tonello, que é professor de Sociologia da UFPE, autor do livro No Entanto Ela Se Move, e autor do artigo que dá nome ao debate que a gente está fazendo e que inspirou a gente a fazer esse debate aqui na FAFELET. Imagino que aqui tenha vários estudantes das humanidades e da letras, principalmente, né? E é por isso que a gente quis trocar essa ideia para discutir o cenário atual do Brasil, né? Que é bastante complexo, à luz das conclusões sobre a formação social do Brasil alcançada pelo Machado de Assis, para a gente fazer uma reflexão sobre a relação entre sociedade e literatura, utilizando de contribuições de teóricos como Roberto Schwartz, que, enfim, imagino que vários de vocês conheçam, a gente estuda bastante na Letras. No caso de hoje, a gente está numa conjuntura, né, que a gente tem uma extrema-direita reacionária, machista, LGBTfóbica, racista, e que mesmo com a derrota do Bolsonaro nas urnas, segue existindo, tanto no parlamento, né, mas também nas ruas, como a gente viu nos últimos dias, né. E aí a gente quer debater, né, tipo, será que o que a gente estuda na literatura, enfim, que a gente estuda no curso da Letras, tem alguma serventia para a gente analisar a conjuntura? Se tem algo a gente tirar de lição. A gente vai estar passando essa listinha aqui, que tem nome, curso e contato, para caso vocês queiram colocar, para a gente seguir aí as discussões, não parar aqui na atividade. Então, vamos passar aqui. Bom, gente, boa noite. A gente pensou aqui numa abertura, enfim, que não vai ser tão curta, mas que a gente quer que seja o mais curta possível para chegar aí no debate. E aí, eu e o Yuri, a gente vai dividir. Já adianto que toda uma responsabilidade muito grande aqui. O Yuri é uma pessoa que eu admiro muito, então, vamos lá. A parte que eu vou falar um pouco mais, assim, diz respeito à parte mais de crítica literária, e eu vou me aprofundar um pouco mais no conto, né, que chama Ideias do Canário, não sei quem conseguiu ler, mas é um conto que o Yuri traz justamente nesse artigo, e eu vou tentar, enfim, apresentar aqui uma leitura que, enfim, se baseou muito no artigo que chama No Meio Daquele Cemitério Brincava um Raio de Sol, Sátira e Malandragem, um conto de Machado de Assis, da Ana Laura do Cis Correia, que é da UNB, uma professora da UNB. Enfim, particularmente, assim, eu acho que traz ideias que ajudam bastante. Assim. Então, ela começa o artigo com uma contextualização da obra do Machado, ou melhor, com uma contextualização do conto, Ideias do Canário, dentro da obra do Machado. Então, eu vou ler aqui esse primeiro parágrafo para poder contextualizar um pouco mais a gente. O conto Ideias do Canário foi publicado pela primeira vez em 1895 na Gazeta de Notícias, 14 anos após a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é de 81. A Memórias Póstumas de Brás Cubas é uma obra que concretiza a reviravolta na estrutura dos romances de Machado de Assis, especialmente no que diz respeito à composição do narrador, que, conforme disse o Robert Schwartz, ele passa, né, os narradores do Machado passam da terceira pessoa para a primeira pessoa, e atua na narrativa segundo o princípio de volutibilidade, né, configurando-se como um narrador que não é confiável. No presente texto, a gente, no caso o artigo que ela escreveu, né, no presente artigo, partimos do pressuposto de que essa atitude compositiva do autor encontra na sátira o seu eixo central, em torno do qual se articulam diferentes expedientes narrativos, dentre eles, a constituição do narrador é, sem dúvida, o mais importante, mas evidentemente não é o único. Então ela está querendo falar nesse conto, na análise, tanto
do papel que tem o narrador, mas não somente, né? Outros recursos de composição que o Machado articula para poder fazer a sua narrativa. Então, sendo a sátira, né, não um gênero, mas um método criativo, de acordo com o Lukács, a sua composição se abre para uma liberdade de arranjos que inclui desde o grotesco, o fantástico, até os elementos inverossímeis. Né? Então, inverossímil nesse sentido, como por exemplo, a gente vê no Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é justamente esse marco, que a gente, enfim, fala que se inaugura o romance realista no Brasil, e a contradição é que isso se faz justamente a partir de um narrador que fala do além-morte, né? Que é um traço justamente do mundo inverossímil. Então, para a gente conseguir fazer um realismo aqui no Brasil, tem que se utilizar de recursos justamente do não, que comumente seria entendido como realismo, né? E é um pouco isso que também faz a genialidade do próprio Machado. Então, na leitura desse pequeno, mas instigante conto do Machado, que chama Ideias do Canário, o inverossímil, que se configura principalmente na atuação de um personagem fabuloso, que é o canário falante, exerce uma função central para o resultado realista e provocador que a sátira produz. Tal forma de compor a sátira por meio de elementos extraordinários está presente em várias obras do Machado, porém nesse conto ela se apresenta de maneira bastante condensada, o que aumenta a intensidade da peculiaridade desse modo satírico de narrar. Então a gente está diante de um conto, gente, super curto, de 3, 4 páginas, que conta a história de um cara chamado Macedo, que ele é um ornitólogo, ele é um pesquisador de aves, que ele, por um acaso do destino, acaba caindo numa casa de Belchior, que é um lugar onde se tem objetos, enfim, que já foram usados, meio que uma loja de objetos usados. E aí nessa loja ele encontra uma gaiola, e dentro dessa gaiola tem um canário que ele fala e pensa. Então, o que o Macedo, né, ele faz? E a gente tem que entender bastante o Macedo como justamente o que representaria a ideia de positivismo, naturalismo, que era uma ideia, enfim, bastante forte lá no século XIX, e ele justamente está na composição da narrativa representando muito essas ideias e, ao mesmo tempo, representando mecanicamente, né, a própria burguesia nacional brasileira, assim, que tentava, através dessa ideologia do positivismo, colocar uma leitura de mundo bastante engessada. Assim. E o canário, em contrapartida, seria justamente esse elemento do extraordinário, que justamente consegue satirizar e ridicularizar essa posição do narrador. Mas, então o que acontece na narrativa, para vocês, quem não conseguiu ler, entender. Ele encontra esse canário, aí ele se encanta com o canário, compra o canário, então se estabelece aí uma relação de propriedade. Ele leva esse canário para casa para poder estudar ele, e na loja ele já faz uma pergunta, que é uma pergunta que vai ficar recorrente no conto, ela vai se repetir, e as respostas do canário elas vão mudando, e isso é muito interessante, assim, porque na loja de Belchior, o Macedo pergunta pela primeira vez assim, o que para você, o que é o mundo para você? Que coisa é o mundo? E aí, a primeira resposta que dá o canário, ele fala assim: o mundo é uma loja de Belchior com uma pequena gaiola de taquara quadrilonga pendendo de um prego. O canário é senhor da gaiola que habita e da loja que o cerca. Fora daí tudo é ilusão e mentira. Essa é a primeira resposta que ele dá. Aí ele compra o canário, leva o canário para casa dele, coloca o canário numa gaiola maior, diante de um jardim, e começa a estudar o canário, enfim, seguindo aí toda a receita, todos os métodos positivistas, enfim, análise da origem, como funciona agora, e tal. E aí, nesse momento da narrativa, o Macedo pergunta mais uma vez essa mesma pergunta, que coisa é o mundo? E aí, o canário apresenta uma outra resposta, ele fala assim: o mundo é um jardim assaz, largo, com repuxo no meio, flores e arbustos, alguma grama, ar claro e um pouco de azul por cima. O canário, dono do mundo, habita uma gaiola vasta, branca e circular, de onde mira o resto. Todo o resto é ilusão e mentira. Então essa foi a nova resposta do Macedo. Nesse momento, quando a gente está lendo, a gente já vê que tem aí uma relação com o próprio mito da caverna do Platão, que justamente é onde normalmente vai as dissertações quando vão estudar esse conto. Mas aí segue a narrativa, ele continua estudando, tal. E aí chega um momento em que o canário, por conta da sua astúcia, consegue escapar da gaiola. E aí ele foge. O Macedo consegue encontrar ele só mais pra frente, no final do conto, praticamente. E aí ele tem mais um diálogo com o canário.
o último diálogo do conto, que fecha o conto. E aí ele pergunta que qual é o mundo, e aí o canário responde por fim assim: o mundo é um espaço infinito e azul com o sol por cima. Sol. Não tem mais a repetição do o canário é o dono do mundo e nem que o resto é ilusão e mentira. Ele para aí. Então, aí eu vou citar mais uma vez a Ana, porque ela traz uma visão sobre esse momento que eu achei muito interessante. Ela fala assim: nessa configuração do cenário, a pergunta que coisa é o mundo fica emaranhada na rede de antagonismos entre narrador, personagem e canário. O primeiro, que é o Macedo, ele entende o mundo definitivamente como proprietário. O segundo, que é o canário, como forma mutável, da escuridão da loja de Belchior ao espaço infinito e azul com o sol por cima. Ao contrário do que possa parecer, a disputa pela definição do mundo não se restringe à batalha pela interpretação do mundo, mas, sobretudo, diz respeito à possibilidade de transformá-lo, negado por Macedo e afirmada pelo canário. Então, o conto como um todo, ele trabalha como é que se dá essa sátira, né? Esse processo satírico de ridicularização do narrador-personagem por parte do extraordinário nesse conto. Ele vai se dar pela sobreposição de mundos que eles são conflitantes. Então, desde o título, né, o título é Ideias do Canário, a gente já tem uma sobreposição típica machadiana, que é o quê? De um lado a gente tem o Ideias, que representa esse mundo positivista, cientificista, naturalista do Macedo, e do outro a gente tem o extraordinário, que é o canário. Né? E aí, a partir dessa sobreposição que vai acontecer durante todo o conto, a gente justamente vê que quem se dobra diante de quem se dobra é o Macedo diante do próprio canário. Então, a postura que leva o Macedo diante do canário, inicialmente, é uma postura de encanto com o extraordinário, mas com o objetivo de domesticá-lo, né? De controlá-lo, de torná-lo propriedade, então, de tornar a sua mercadoria. Só que nesse processo, o extraordinário também mancha o ordinário. E a sua mancha se dá justamente no fato de que quem é mais astuto no fim das contas, e quem na verdade termina por ser dobrado e ser dominado, é o próprio Macedo pelo canário. Inclusive no diálogo final tem um apontamento bastante irônico assim, do canário, que eu acho que exemplifica muito bem isso, porque ele fala, quando o Macedo pergunta pela última vez que coisa é o mundo, ele responde: você está alguma coisa assim, né? Você está ainda preso nesse pensamento de professor, o seu tom sempre tão professoral. Nisso ele está falando assim: você realmente, você elite brasileira, você classe dominante, você não consegue realmente entender que a vida ela se transforma, que a vida ela é mutável, que você ainda está tão preso das suas 4 linhas da Constituição, mentira. Você está tão preso desses seus métodos positivistas e tal, que não conseguiam dar conta justamente da dialética do mundo, porque na verdade era uma tentativa da classe dominante, impondo uma ideologia dominante, que justamente estava aí para justificar a sociedade de classes, né? E o marxismo vem para destruir tudo isso. É justamente isso que o canário está, quando ele fala assim: bom, você sempre no seu tom professor está falando, olha, que pena, realmente, os seus limites são muito colocados, você não consegue ver as transformações das coisas. Para terminar, que eu acho que eu já falei bastante, e aí, enfim, a gente segue aí colocando os outros elementos no debate, eu acho que entender justamente a obra do Machado como um escritor da periferia do capitalismo, que estava aqui no Brasil, justamente constantemente bombardeado com essas ideias que a ideologia dominante, que a ideologia burguesa tentava colocar, essas ideias naturalistas, positivistas. Uma coisa que diferenciou muito o Machado de todos os outros, não de todos, mas da maioria, é que ele nunca foi otimista, ele nunca viu com bons olhos, ele nunca se deixou ser convencido com uma falácia que pregava ali a burguesia, de que a história era uma linha reta, ascendente, progressiva, em que no capitalismo a gente estaria se desenvolvendo a partir do desenvolvimento tecnológico, tal. E que os negros, por exemplo, teriam um lugar melhor com o desenvolvimento com o desenvolvimento do próprio programa burguês, capitalista, tal. Ele nunca se deixou enganar por isso. Justamente por ter atravessado a sociedade brasileira de cabo a rabo, né, de ter saído da posição de um agregado para terminar presidente da Academia Brasileira de Letras, e tendo estado muito em contato com a situação negra, né, ele cuidava ali da lei de implementação da lei do ventre livre, e ele justamente pôde ver
que, e aí essa vai ser um pouco mais a ideia do que o Yuri vai colocar, justamente que não existia nada de progressista e progressivo dentro dessa burguesia, dentro desse sistema. Ele não, ou seja, né, toda essa luta ideológica que ele deu com todas essas ideias burguesas, ela se traduzia justamente no fato dele não ter se deixado enganar por elas e ter percebido que, enfim, dentro desse mundo, dessa gaiola, dentro dessa loja de Belchior que mais parece um cemitério de coisas testadas e usadas ao limite, que não deram certo, o que na verdade ele está colocando o olhar justamente para essa possibilidade de fuga do canário, dessa possibilidade, enfim, de transformação de um mundo em que realmente, tipo assim, não é esse mundo decadente que a burguesia tenta enfiar pra gente tão constantemente. Então, um pouco isso. Beleza. Maravilha, gente. Primeiro eu queria agradecer a todo mundo que veio participar desse debate, a mesa, as falas que me antecederam. Enfim, foi um prazerzão, nem esperava quando o Pedro, a Lara falaram comigo sobre o artigo que tinha assistido o debate, eu fiquei bem contente. Enfim, uma oportunidade de debater aqui com vocês. Então, eu vou tentar realmente fazer bem curto, o máximo que eu conseguir aqui a fala, para colocar duas ideias e lançar uma questão. Né? Eu não sou da crítica literária, não sou, inclusive, especialista, conhecedor do Machado, mas eu acho que o que é interessante é a gente tentar pensar à luz do momento que a gente está, né? Se puder inspirar a gente hoje a fazer um debate aqui, eu acho que esse vai ser o grande intuito nosso, né? À luz do momento, pensar a obra do Machado de Assis e o que ela pode nos ajudar, né? Nós estamos vivendo um momento complexo, o que o Machado de Assis pode nos ajudar a pensar o Brasil atual. E aí, então, nas duas ideias que eu vou colocar, eu vou usar um pouco da obra do Roberto Vaz, vou até ler uma passagem, um parágrafo aqui, que eu acho que é bem elucidativo da importância que tem a interpretação do Machado, não só para pensar a conjuntura brasileira, né, mas para pensar a interpretação sobre o Brasil. Então, eu vou falar um pouquinho da crítica literária, né, do Schwarz, tentando tirar já uma lição de reflexão para o Brasil. Depois eu vou falar sobre o Machado de Assis, em 1964, para a gente, na verdade, pensar o Brasil atual. E vou colocar uma questão para a gente debater, enfim, para todo mundo que quiser colocar outras reflexões, né? Então, eu começo, na verdade, com uma questão. Essas duas, de certa forma, falam um pouquinho de dialética, né? Em primeiro lugar, falando por que o Machado tem essa particularidade, né? De falar de coisas particulares. O Machado é um escritor particular, né? Escreve sobre coisas prosaicas, escreve sobre um Brasil atrasado. Mas a gente pode falar em um escritor universal. E eu começo falando disso de um diálogo que o Goethe e um secretário que ele teve, né, Peter Eckermann, tiveram em 1827, que é inspirador aqui para pensar a primeira temática que eu quero trazer, que é a concepção de história, né, refletir a concepção de história e tirar uma lição de como a crítica literária pensou a história do Brasil, a história universal à luz do Machado. Nesse diálogo entre o Goethe e o Eckermann, uma coisa muito interessante é que o Goethe estava num momento, já no final da vida, né? Esse Eckermann é toda uma personalidade, né? Os diálogos dele com o Goethe são fantásticos, assim, é toda uma personalidade porque é uma pessoa que nasceu muito pobre, vivia numa família pobre, tinha que vender, tentar vender lenha, assim, tipo... teve muitas dificuldades para conseguir fazer uma faculdade e tal, e ele envia uma carta, um manuscrito para o Goethe, que aceita, na verdade, encontrar ele vai a pé, inclusive, porque não tinha condição de financeira, inclusive, de ir para Weimar, e, na verdade, o resultado é que ele vira o secretário do Goethe, né? E num dos debates, num dos diálogos que eles têm, porque é legal que ele tinha uma participação ativa, assim, no diálogo, o Goethe está lendo novelas chinesas, né? Então, é um momento em que o Goethe está estudando bastante literatura chinesa, e, em particular, ele tinha um poeta persa que ele gostava bastante, então ele está fazendo um estudo assim, de literatura, enfim, indo muito para além da Europa, né, do pensamento europeu, e o Eckermann, na verdade, quando ele está lendo uma dessas novelas chinesas, o Eckermann fala, ô Goethe, mas por que você está dedicando tanto tempo a ler uma novela chinesa, né? Imagina, os intelectuais da Alemanha pensando por que o Goethe estava lendo. E o Goethe fica enfatizando muito, contrapondo ele, né? Falando que o momento que a gente estava vivendo, inclusive
que a Revolução Francesa e que a perspectiva de revolução que se colocava era um momento em que aqueles intelectuais tinham que fazer essa imersão e buscar, então, compreender as distintas facetas da literatura universal, né? Então, daí que o Goethe estava fazendo essa leitura, e ele fica contrariado, falando, mas, pô, por que você está lendo? Insistindo nessa ideia, e o Goethe, justamente desse diálogo, tira um conceito bem forte da literatura, que é esse de literatura universal ou mundial, né? Porque a resposta que o Goethe dá ao ler literatura chinesa, era falar assim, porque a gente está num tempo de literatura universal, ou literatura mundial, então eu não posso mais ficar aqui restrito à Alemanha. Bem diferente, inclusive, de toda uma visão, às vezes, que se desenha de uma parte da intelectualidade alemã. Claro que tinha setores mais nacionalistas e tal, né? Mas é interessante que esse conceito, então, de literatura universal, ele vem ligado à ênfase que o Goethe estava dando de que eles tinham que sair daquele mundinho, né, do canto do mundo, lá na Europa, e tentar olhar com uma outra perspectiva. E daí eu acho que esse desenvolvimento ele cruzou bastante, né, a reflexão do próprio marxismo, mas acho que o próximo autor aí, filósofo que desenvolveu bastante isso, não na literatura, mas na concepção de história, foi o Hegel, né? Então o Hegel colocou essa questão com acertos e erros bem importantes, assim, na sua reflexão dialética. Mas o Hegel colocou essa concepção de história, e eu não vou entrar muito no debate específico, mas eu só queria chamar a atenção para um ponto. Que daí, então, dessa concepção que permeou os debates literários, permeou a interpretação internacional e as concepções de história, se criou uma esquemática, ao pensar o Hegel, ao pensar o Marx, de como ia, digamos assim, evoluir os modos de produção e como que ia se desenvolver os países, né? Desgraçadamente, parte de quem ajudou essa esquemática foi o stalinismo. É uma coisa chocante, inclusive, que os jovens, alguns estão se interessando em uma coisa tão que, assim, tem que fazer um balanço duríssimo, né? Porque a gente não vai construir uma alternativa revolucionária, uma alternativa realmente disruptiva se a gente não fizer o balanço das tragédias que a gente teve no passado. Mas essa esquemática, então, histórica, que ficou muito forte, então, nessas correntes, né, que vinha interpretar o Brasil, pensando assim, bom, o Brasil, como todos os países desenvolveram o feudalismo, então aqui também tem que desenvolver o feudalismo, aí depois tem que ter uma burguesia nacional, aí depois tem que... Lá pra frente a gente pensa na Revolução Proletária. Isso foi uma parte, mas teve outros autores, e particularmente um foi bastante influente, aqui inclusive o Roberto Schwarz, vou ler uma partezinha que pega. Outros autores fizeram uma interpretação histórica, né, entendendo esse sentido internacional muito importante, mas na verdade vendo como que na verdade a história não era uma não era linear, né? Ou seja, não ia ter esse desenvolvimento evolutivo. Muitas vezes se combinava, né, formas atrasadas, formas ditas arcaicas com as formas modernas. Isso era uma parte fundamental da compreensão. Então o autor aí que é muito forte, né, o clássico do marxismo e que fez essa interpretação foi o Leon Trotsky, né? O seu História da Revolução Russa talvez seja onde mais desenvolveu, que na verdade compreender essa dinâmica histórica, que ela é muito menos quadrada, muito menos linear. E essa reflexão, acho que o Benjamin também foi um outro autor que discutiu bastante essa noção, né, contra a noção de progresso, que inclusive assim, era catastrófica, né? Porque é uma noção que na Alemanha da década de 30 levou uma catástrofe, né? Você imaginava assim, o Hitler vai vir, aí as coisas vão acontecendo, aí a gente vai tentando uma solução aqui por cima, mas no final vai dar tudo certo, porque a história caminha para o socialismo. Então o Benjamin, na verdade, ele cria uma ideia, né, que é bem interessante, que é de, ao contrário, puxar o que tem que acontecer é uma ação do sujeito revolucionário, né, dos trabalhadores, para puxar o freio de emergência e evitar a barbaridade que, se deixar na mão da classe dominante, ela vai incessantemente conduzir para esse caminho, né? Então, dentre essas interpretações, eu ligo isso com a questão Machado aqui, porque o Machado, de certa forma, ele deu uma contribuição, se a gente pensar do ponto de vista da crítica literária, ele ajudou, é um intérprete, né? Eu quase... pegando o ponto de vista sociológico, é um intérprete do Brasil. Porque o que o Machado conseguiu perceber, e isso acho que é uma coisa que o Roberto Schwarz ajudou muito, né, a parte da interpretação, realçar, é justamente que o Machado, e ele fica conhecido como um autor muito pessimista, né,
que o Machado vê que essas ideias liberalizantes do Brasil eram uma farsa, né? Na verdade, aquela elite brasileira ela era herdeira do processo colonial e, desse ponto de vista, o Machado tem um grande pessimismo, isso ele é bem pessimista, com essa formação do Brasil e com os avanços progressistas que essa elite brasileira pode colocar, né? Leia-se Classe Dominante, leia-se Latifundiários e a Burguesia. Então, vou ler uma passagenzinha aqui para vocês do livro do Roberto Schwarz, que é Um Mestre na Periferia do Capitalismo. É só essa parte que eu vou ler, que é um parágrafo, mas ele é bem elucidativo. O Schwarz fala assim, ó: no que diz respeito ao ideário liberal, encontraremos uma variação de apreciações correlata. Necessária a organização e a identidade do novo Estado e das elites, ele representa progresso. Por outro lado, não expressa nada das relações de trabalho efetivas, as quais recusa ou desconhece por princípio, sem prejuízo de conviver familiarmente com elas. Daí um funcionamento especial, sem compromisso com as obrigações cognitiva e a crítica do liberalismo, o que abala a credibilidade deste último e lhe imprime, a par da feição esclarecida, um quê gratuito, incongruente e inócuo. Esta complementaridade entre instituições burguesas e coloniais esteve na origem da nacionalidade e até hoje não desapareceu por completo. Isso é bem interessante, porque depois vai ligar com o que a gente vai tratar hoje, né? O quão atual é isso. Por posição-chave e também pelo pitoresco, no qual se registra o desvio em relação ao modelo canônico anglo-francês, aquela articulação, desconjuntada por natureza, tem estado no centro da reflexão literária e teórica sobre o país, de que se tornou quase uma marca distintiva. Aí eu friso aqui. Contudo, basta considerar a nova divisão internacional do trabalho, em que as ex-colônias coube o papel de consumidores de manufaturados e fornecedores de produtos tropicais, para entender que o desenvolvimento moderno do atraso, só em primeira instância, era uma aberração brasileira ou latino-americana. O fundamento efetivo estava no que a tradição marxista identifica como o desenvolvimento desigual combinado do capitalismo, expressão que designa a equanidade sociológica particular a esse modo de produção, o qual realiza a sua finalidade econômica, o lucro, seja através das ruínas das formas anteriores de opressão, seja através da reprodução e do agravamento delas. Então, esse é o primeiro aspecto que eu queria chamar a atenção para vocês em relação à obra do Machado e o que eu queria trazer do Schwarz, né? O que o Schwarz mostra é que o Machado compreendeu, né, nesse sentido, esse pessimismo machadiano com as elites, o Machado compreendeu é que essa dinâmica, né, você vê, é uma elite que é formada querendo parecer, né, querendo se colar ao ideário europeu, mas herdeira de um Brasil colonial. E essa relação, essa complementariedade que forma a elite, ela é uma marca distintiva do Brasil e também da crítica literária que foi pensar o Brasil, né? Então, essa é uma primeira consideração que eu acho muito importante para a gente pensar que quando a gente olha, então, aí relacionando estruturalmente com o Brasil, né? Quando a gente olha dos nossos últimos anos e a gente percebe, né, a formação da extrema-direita, o peso do agronegócio cada vez mais elevado no Brasil. Você forma uma burguesia, né? Tem uma elite, uma classe dominante brasileira, que ela odeia tudo que seja soberania ou qualquer traço de independência em relação ao imperialismo, né? É uma vocação de voltar, tanto que a imagem da Economist para o Brasil atual é clara, né? É o Brasil se tornar a fazenda do mundo. Esse é o projeto, a gente nasceu assim e tem que existir uma classe dominante, um agronegócio e outros setores ligados ao capital financeiro que tem essa vocação de manter o Brasil nessa condição, né? Daqui que se a gente vai pensar, por exemplo, o golpe institucional no Brasil, não tem como dissociar desse processo, que a depender da dinâmica do imperialismo e dessas elites subservientes do Brasil, por causa da sua marca distintiva, a gente vai continuar completamente subordinado e a gente vai continuar perpetuando um modelo escravocrata, né, de opressão, espoliação das nossas classes subalternas no Brasil, do proletariado e dos demais pobres urbanos. Então essa é uma primeira conclusão, acho que bem machadiana, né? Desse ponto de vista, o Machado é bem claro. Estruturalmente, agora eu estou falando, né, da nossa classe dominante. Apostar que a classe dominante possa, e por alguma via, a gente ter avanços progressivos, avanços graduais, né? Eu sou de uma geração que, a meu tempo de militância
estudantil, a gente estava no governo Lula. E o discurso era bem claro, né? Era assim, a gente vai fazendo avanços graduais e aí a gente melhora um pouquinho a educação, melhora um pouquinho a saúde, melhora um pouquinho não sei o que e tal. E esses avanços vão levar que lá no futuro, né, o proletariado vai estar melhor, já está... E na verdade a gente foi acompanhando esse processo e terminou com um golpe institucional e o Temer, reformas e Bolsonaro. Então isso acho que é uma lição machadiana que é dura, mas é importante para enxergar com olhos abertos o Brasil, né? O Machado está falando, se depender da elite dominante brasileira, e a gente poderia acrescentar do imperialismo, não vão ter esses avanços. Aí, segunda ideia, já fui um pouco longe demais, mas vou tentar ser mais rápido. Segunda ideia, mais rápida. O Schwarz fala uma coisa interessante, que assim, o Machado não era... O Schwarz enfim, acho que dá uma interpretação particular, né, sobre a obra do Machado, porque mostra... de certa forma que ele mostra assim, até 64, até a geração que foi surgir dos anos 60, 70 da crítica literária, o Machado era tido como um pessimista conformista, certo? Então o que o Machado? O Machado, talvez pelo requinte literário dele, pelas expressões, pelas personagens que utiliza, né? Então o tipo do católico, conservador, que fica pensando no primeiro namoro, enfim, um cidadão de bem, esse típico personagem machadiano, o interessante, o rico, né, que o Schwarz mostra, é que a própria elite se identificaria, se leu Machado, gostava, falou, não, faz sentido, é isso aí mesmo, né? Então, até então, Machado era tido, inclusive pelos modernistas, como um autor conservador, né, conformista, pessimista conformista. O problema é que também tinha aí, né, isso é parte da tragédia política estratégica, né, no caso brasileiro do PCB, do stalinismo, tinha uma certa aspiração, uma certa visão estratégica de que para você então fazer as transformações, dada a visão evolutiva, você teria que fazer uma conciliação com setores, tinha que procurar a burguesia progressista contra o imperialismo, né? Então o Machado não servia, porque você lê um autor na literatura que está batendo duríssimo nas elites, tem muito pessimismo em relação às elites, à classe dominante, ele não servia para a estratégia de conciliar, né? Ele não servia. Então, o problema, o que o Schwarz fala bom, aí veio 64. Então, 64 foi mais uma afirmação, depois de várias, de que, não tem o setor progressista lá do exército, não tem um capital financeiro bom, não tem... Se a burguesia achar que o melhor método de espoliação, né, e o imperialismo, no caso norte-americano, com peso, verem que esse é o método brasileiro, eles vão usar todos os recursos, inclusive uma ditadura, inclusive aí sim, inclusive todo tipo de barbaridade que a gente viu, a tortura e etc. Então o Schwarz fala, aí deu um clique assim pra gente, né? Porque veio 64 e isso fez a gente voltar ao Machado de Assis. Então, desse ponto de vista, isso acho que moldou um pouco da visão da crítica literária, né? Acho que foi muito importante. E acho que o que o Schwarz faz, então, uma parte é o que eu acabei de ler, né? É conseguir perceber essa interpretação do Brasil. Mas do ponto de vista do recurso estético, o Schwarz fala que o Machado deu uma forma para isso, né? Ele conseguiu um recurso extremamente audacioso de você pega o Brás Cubas, você pega o Bentinho, enfim, você coloca em primeira pessoa aquelas personagens falando e tem esse recurso de elas parecerem mesmo as elites, fazer sentido, né? Então elas se veem naquela personagem e a partir daí ele desmonta cada um desses valores, né? Mostra o mesquinho, mostra o conservador, mostra... então é um recurso estético audacioso e fantástico, né? Para fazer essa crítica, né? Então o Machado ele interpretou o Brasil e ele revolucionou literariamente o recurso para fazer essa interpretação, né? Enfim, daria para... mas eu vou só tirar a lição daí. Eu acho que isso, desdobrando aquela primeira ideia do estrutural da burguesia brasileira, isso também dá para a gente reafirmar na conjuntura atual, né? Porque olhar para as personalidades, né? A construção dos personagens políticos, eu vou falar dessa forma, porque aqui na USP, não foi só uma vez, estava assistindo a cena de chover bomba em cima dos estudantes. Chover. O estudante apanhar, tomar bala de borracha, a gente corria de um lado para o outro.
tinha um personagem que protagonizava isso aí, chamava Geraldo Alckmin. Só que a reinterpretação literária aí do cenário brasileiro é muito criativa, porque essa personagem ela passa de ser essa, que demitiu os metroviários e a gente também foi lá defender, que atacou no Pinheirinho, que fez todo tipo de afronta que você podia imaginar, que eu vi mais dezenas de vezes na década de 90, no começo de 2000, o PSDB era entre aspas, fascismo, né? Vocês falavam fascismo, neoliberalismo, esses caras. Agora, esse personagem não. Ele vai ser um dos artífices do governo de transição que vai cumprir um papel progressista contra o fascismo. Então, inverteu completamente a... E o Machado, qual que é o problema? É que o Machado toca na ferida, né? Ele fala, não, se você acha que o Geraldo Alckmin, você acha que a Simone Tebet, você acha que o Amoedo, sei lá quem, vai cumprir um papel progressista, me desculpe. Né? Então, o Machado, ele vem com faz essa reflexão dura, importante pra gente. Então, isso é o que eu queria, da interpretação do Schwartz, trazer para vocês e vocês colocarem para o debate também, que eu acho que é uma coisa para a gente pensar. Mas, por fim, eu também queria colocar uma questão, ou mais 2 minutinhos aqui, que eu queria lançar. Até aí, tem a ver com uma reflexão que eu não vou ter em 2 minutos, mas assim, só vou anunciar, que é o problema, talvez, da tradição do próprio Roberto, enfim, parte até do marxismo brasileiro, em relação a como pensa o problema da dialética. Porque a questão é que se enfatizou muito, talvez pela herança, né, no Lukács, ou no Lukács, e no Adorno, se enfatizou muito Você pensa assim, o Adorno é um autor, a escola de Frankfurt em geral, mas o Adorno, que se afastou, é um autor da derrota, né? É um autor que vê a derrota da classe trabalhadora e quer tirar conclusões sobre isso. Só que qual que é a conclusão que se tiram? São autores que conseguiram fazer importantíssimas críticas ao capitalismo, mas, né, bom, a crítica da indústria cultural do Adorno fala assim, bom, como o proletariado, os trabalhadores e trabalhadoras já foram contaminados com toda a ideologia burguesa e se reificaram, não vai ter sujeito revolucionário aí. Então cabe a quem o intelectual fazer? A crítica forte, a crítica incisiva sobre a realidade, esperando que um dia, em algum momento, apareça algum outro tipo de sujeito que possa levar a cabo a transformação, né? E mesmo no Lukács, isso mereceria um debate próprio, mas acho que a concepção, a ênfase ontológica, né, no pensamento do Lukács, também tem um pouco um viés que combina com isso, na medida em que é uma ênfase, né? Lukács interpreta o marxismo como uma ontologia que significa um estudo do ser. Então, o que cabe aos marxistas, intelectuais, estudar o ser, estudar o ser. O Lukács gosta de repetir uma frase do Marx, né, que as categorias são formas de ser, determinações da existência. O que é uma frase correta, excelente, maravilhosa. O problema é que essa ênfase toda colocou a ênfase na crítica e tirou a ênfase no processo de transformação, né, na revolução do sujeito, na luta de classes, que sempre foi a ênfase do Marx, do Engels e da tradição do Lenin, do Trotsky, da Rosa, enfim. Eu acho que isso, o que eu queria colocar como uma questão, é que eu acho que na interpretação do Machado a gente deveria pensar sobre isso. Talvez a interpretação dele conseguiu encontrar, né, o Schwartz é um passo gigantesco, quando ele tirou o Machado do conformismo, né? Eu estava conversando com o André, depois ele pode falar, né, da interpretação Gianotti, né, o Machado conformista, e mostrou que na verdade é o contrário, o que o Machado está fazendo é uma crítica das elites da classe dominante. Isso é um passo enorme. Mas uma coisa que eu assim, digo, é uma pergunta não retórica, né? Uma coisa que eu tenho interesse, acho que se a gente pudesse trocar um pouco seria interessante, é pensar também qual é o lugar da transformação no Machado, né? Do sujeito, inclusive dos seus estudos sobre escravidão e de como que a gente poderia pensar, porque parte da interpretação do Brasil também, que a gente tem que enfatizar, é o aspecto que não é a princesa Isabel que foi lá, assinou a lei e acabou a escravidão, né? Na verdade, tem uma frase que a gente repete muito do C.L.R. James, que é o único lugar que os negros não lutaram foi nos livros dos historiadores capitalistas, né? Aqui houve uma série de processos, quilombos, processos de luta, lutas de classe de todo tipo. Isso não é pouco enfatizado. Então a gente fica com uma crítica, mas a gente não vê o sujeito da transformação. E para provocar isso, foi que eu tentei trazer esse ponto do Ideias do Canário, né? Porque
eu não vou falar dele para justamente já ir para o debate, que o Pedro já expôs muito bem, mas justamente é um conto que é um canário que está dentro de uma gaiola, numa loja de Belchior, que acha que o mundo é aquilo, que no meio do conto o canário foge, e que a última concepção que ele tem do mundo não é mais uma gaiola, mas é o céu azul infinito, né, com o sol por cima. Então, eu acho que isso também é um desafio da nossa realidade que eu queria colocar para vocês, né? Se cabe a gente tentar embelezar e pensar se não vai ter uma esperança de que as elites podem ajudar um pouco e assim a gente vai, né? Se é olhar assim para o Brasil, ou se na verdade é primeiro tirar essa conclusão machadiana sobre o que significa a classe dominante brasileira, de maneira clara, com olhos abertos, e ao mesmo tempo olhar para essa imensa, esse poderosíssimo 70, 80 milhões de trabalhadores em nosso país, uma das maiores classes trabalhadoras do mundo, está fragmentada. Mas será que não é um grande desafio apaixonante para a juventude, para a galera da letra, para a crítica literária, para tudo a gente reinterpretar, pensando como que esse sujeito pode se levantar e de maneira disruptiva mudar o curso brasileiro, né? Eu acho que isso é por isso que eu acho que, do ponto de vista literário, eu fico pensando, será que existe essa perspectiva no Machado? Eu acho que nesse Ideias do Canário existe, né? Já é um ponto depois da abolição, e não para forçar uma coisa do Machado, mas para a gente também pensar desse ponto de vista, né? Acho que essa ideia do canário que irrompe a gaiola e mostra que cabe a gente ficar olhando para a gaiola e falando assim, isso é o máximo que a gente pode fazer, esse é o Brasil, temos que lidar, ou cabe a gente, na verdade, ser disruptivo, né? Isso que eu queria trazer para vocês e colocar essa questão também para a reflexão do Machado. Obrigado. A gente pode abrir para questões, para discussão. Se colocar aí. Perguntas, angústias. Posso perguntar? Por favor. Eu queria perguntar sobre o Machado. Para quem eu me dirijo? Para todo mundo aí, porque é que assim, lendo as obras do Machado, ele é bem, vamos dizer assim, tranquilo sobre essas lutas de classe, sobre o questionamento da elite. Há o questionamento, mas é bem sucinto. O que você diria sobre isso? Ele precisava ser para não chocar muito a sociedade da época, já que ele escrevia para a elite, lembrando que as pessoas, a maioria era tudo analfabeto. E olha lá, né, porque tinha a grande parte da elite era analfabeta ainda na época. Então, é isso. Ele podia ser um pouquinho mais ativista. Isso aí, todo mundo, tá? a gente já falou. Acho que eu queria dialogar, então. Não, tipo assim, acho que tem alguns pontos no que você falou. Um deles é a questão da formação de um sistema literário brasileiro, assim, se a gente for pensar no Antônio Cândido, quando ele fala que, tipo assim, trata o sistema literário enquanto um triângulo que inclui autor, obra e público, e que, enfim, tipo, entre os autores e as obras constitui-se uma tradição na qual existe uma matéria e uma obra que reflete sobre a realidade a ponto de conseguir interpretar e ter características próprias, diferentes de outros tipos de literatura. Acho que assim, realmente a elite e a grande maioria da população não sabia ler. E o Machado, sabendo disso, tipo, falou, tipo assim, como escritor eu vou ter que fazer a escolha de escrever, coloca essas condições, tipo, ele vai ter que aceitar essas condições, por um lado. Mas assim, por outro, tipo, tem algo no Machado de Assis que, tipo, não só nesse conto, mas em muitos contos, recorrentemente, nos romances, ele fala, assim, da coisa mais absurda do mundo, como se fosse nada, assim. Então, tipo, enfim, acho que isso tem uma questão de choque, porque, assim, você tá lendo e você fala assim, tipo, ele fala como se não fosse nada, mas tem um quê, assim, de que ele coloca dentro da forma literária e da obra dele, assim, meio que, tipo, ele mimetiza uma espécie de naturalização
social da barbárie que existia naquele momento, existe até hoje, mas de outra forma, mas que existia naquele momento. Então é tipo assim, sei lá, em contos como Pai contra a Mãe, por exemplo, tipo, ele vai falando coisas assim horrorosas e, enfim, mas como se fosse nada. Então acho que isso é um aspecto a ser levado em conta, mas acho que assim, também dentro da obra dele tem essa sutileza, sempre ele vai colocar as críticas de forma muito elegante, mas ele coloca assim de forma bastante profunda. E aí, como o Yuri estava falando, que na verdade é bem duro, assim, várias posições dele em relação principalmente à elite, assim, de que na realidade não tem ilusão nenhuma de progressismo, tipo assim, enfim, é a elite escravocrata que, enfim, não sei, acho que deu pra dialogar. Tímidos ainda. Manda ver. Eu acho que eu completaria a fala dele, que nem, por exemplo, tem pontos do Machado, como Causa Secreta, por exemplo, que o Fortunato tortura um rato. Temos o Igreja do Diabo, que é um diálogo direto, né, com essa questão da visão do diabo, formar uma igreja e de cair numa eterna contradição humana. Eu acho que a questão do Machado, ela vai muito além do ativismo ou não, né? Porque é justamente isso, você tem uma população que não sabia ler, mas que dentro dos moldes daquilo que ele poderia escrever, ele faz justamente isso. Ele retrata de uma forma com que as pessoas tivessem acesso à violência. Então você dentro da sua própria casa, você poderia ler algo que não fosse extremamente complicado, mas que de certa forma te impactasse. Então, por exemplo, se você hoje lê O Causa Secreta e ele narrando uma cena do Fortunato cortando as patas do rato e cortando o focinho do rato no fogo, você já percebe que é uma representação de violência ali que você fica abismado. O pai contra a mãe é horrível, né? É uma cena... Então, eu acho que o Machado ele é um primeiro passo a questionar essa questão da violência, porque a gente tem uma literatura no nosso país que por muito tempo foi muito... que agradou as elites de uma forma muito sutil, né? E acho que para a época do Machado de Assis colocar isso na cara das pessoas, ainda mais dessa forma, é tão simples que é tão complexo. É até contraditória a minha fala, mas é simples de uma forma que você já fique perdido, né? Você fica se contestando o tempo todo. Eu acho que para a época era muito difícil você falar em ativismo, ainda mais para o Machado de Assis como a sua posição de escritor, né? Ele já tinha uma série de questionamentos pessoais, né, que você tem já sabe um pouquinho da biografia do Machado de Assis, sabe que ele já tem uma série de questões pessoais e problemas. Eu acho que o reflexo daquilo tudo que ele pensava, ou que até ele viveu de uma certa forma, como um contexto familiar, ou como... ele tinha um meio de colocar as coisas, e acho que isso é muito importante porque abriu portas para a nossa literatura de certa forma, né? Porque, por exemplo, se eu pensar de cabeça assim, autores que me impactam por uma questão provocativa, talvez seja o Machado, talvez seja o Drummond, por exemplo, né? Mas eu acho que é muito louco pensar no contexto do que ele escreve, né? Porque é uma violência sem tamanho, mas de uma forma tão sutil que te impacta, mas que se você pensar na época, era algo que você não consegue imaginar alguém colocando isso em texto, sabe? Por isso que eu acho que pensar em ativismo em Machado de Assis é algo que, graças a muito estudo, nós conseguimos hoje. E ele consegue hoje, assim, antigamente, por exemplo, ele conseguia fazer isso de certa forma, sabe? Ele abriu as portas para que muitos outros viessem falar: olha, o Machado de Assis queria dizer isso. A metáfora do canário e a gaiola, ela tem que ser interpretada hoje assim, porque hoje a gente pode propor algo que foge justamente dessa estrutura de que a literatura ela tem que estar dentro das 4 linhas da Constituição, né? Onde que a literatura tem que ser sempre um romance que acaba de uma forma bonita. E isso é visto em várias figuras, assim. Eu interpretei muito tempo, por exemplo, até no meu ensino médio, a questão do casal palha como uma crítica, talvez, a um cidadão de bem, sabe? O casal palha, o que poderia significar o casal palha, né? Então eu acho que esse é o tom do Machado, ele deixa uma interrogação na sua cabeça. E é isso que é importante, por exemplo, o debate que o Yuri traz. Porque faz com que a gente crie cada vez mais novas acepções do que o Machado propôs, né?
E aí isso é bom para que se formem novas pessoas que façam uma literatura que proponha isso, entendeu? E até de uma forma agora mais ativista, mais, que foge desse período que era muito incubado. Um levantamento, porque o casal Fábio é um cidadão de bem. Sim, né? Assim como, por exemplo, o Fortunato tem a classe secreta. São pessoas que sentiam prazer em ajudar outras pessoas em situação de sofrimento. Isso é uma loucura. Não, não é. Ele também fazia isso, justamente, sei lá, se você lê de trás pra frente, você vê que ele gostava, tipo assim, ele gostava era de ver a pessoa sofrendo. Exatamente, ele gostava do mal, da pessoa sofrendo. Ele tentava ajudar a pessoa, mas ele sentia o prazer de ver a pessoa sofrendo. Eu também eu contra cartomante. Sim, tem um pouco essa ideia, uma violência extrema, enfim, as ideias que podem sair daquele cenário, mas a realidade, na verdade, uma história de ciúmes terminar de uma violência atroz. É que nem você colocar hoje, por exemplo, o bolsonarismo hoje mata. E qualquer pessoa que liga a TV, ou que pelo menos ligou a TV nesses últimos meses, viu cada dia um caso diferente de violência extrema. Era estudante sendo assassinado por militar, era casos de nazismo, todo mundo viu recentemente um aluno de um colégio que dirigisse alta classe, inclusive, um colégio que custa R$4.000 por mês, que grupos de nazismo, de gente fazendo comentários misóginos, antissemitas, né? Aí essa é a questão. O que o Machado de Assis está querendo propor para a gente? Porque realmente essa visão de progresso, ela está funcionando, sabe? Hoje ela funcionou, ela deu certo, sabe? Hoje o que ele te propõe para nós como o Brasil como eterno país do futuro, ele funciona realmente, sabe? Será que também a literatura ela é a serviço do futuro do país, sabe? Mas posso aproveitar? Ninguém falou? Não, eu ia falar justamente uma coisa que eu acho interessante. Eu prometi que era mesmo que ia ficar repetindo. Normalmente, por só uma coisa. Eu fico pensando assim, se o Machado pegasse o personagem dele, fosse o escravocrata, reacionário, entendeu? Babando sangue, não sei o quê, não teria impacto. Porque assim, o grande lance que eu acho, o que eu acho muito louco dessa coisa que o Yuri está levantando, é para pensar o seguinte: falar do bolsonarismo, dos nazistas, Santa Catarina, suástica, não sei o quê, é uma coisa. Mas aí não precisa do Machado. Ou então ir lá e falar assim, o Bolsonaro com o agronegócio e a visão Brasil, fazenda do mundo, etc, etc. Beleza, mas aí você liga na Rede Globo, democrata, moderna, liberal, pró-LGBT, etc, etc, e tem lá, agro é pop, agro é tech, agro é tudo. Aí você tem os bonitinhos do democratas, da Fiesp, do não sei o quê, apagando a história recente do Pato e tudo, e agora sendo os caras que vão lá no 11 de agosto com centros acadêmicos e com a comunidade cívica brasileira, falar da democracia. E o que o Machado, para mim, pega é isso. Porque é a hipocrisia, é a falsidade dos pseudo-progressistas. Por isso que a mensagem dele é revolucionária, independente, inclusive, de... Eu acho que não cabe a gente cobrar do Machado ser um comunista lá no século XIX. Até poderia ser, tinha outros. Existia já comunismo naquela época, não esqueçamos. Mas ele, como artista, deu uma contribuição que, infelizmente, a esquerda brasileira não pegou, né? E se tivesse pegado, a gente teria uma esquerda, com certeza, com outro potencial de compreensão do Brasil, desde o século XIX, do século XX, então nem falar, e outro potencial de ação, né? Eu acho interessante essa provocação, de pensar assim, criticar o que o Bolsonaro é reacionário é necessário, é o básico, é a primeira tarefa, mas é o óbvio. O grande lance do Machado é mostrar o outro lado, por trás, não vou repetir de novo. Até aproveitando Rapidinho, só para dialogar com isso, assim, que eu acho que no próprio conto dá para ver isso, que tem o lance, né, que o canário estava lá na lojinha caindo aos pedaços, o Bolsonaro, sei lá, tipo assim, total. E aí, depois, tipo assim, ele é tirado, a gaiola é tirada de lá e colocada no quintal, onde ele pode vislumbrar
um pedaço do céu, quintal lindo, tudo mais, mas é só vislumbrar mesmo, né? Tipo assim, ele continua numa gaiola, tipo assim, ele é... Então, esse burguês progressista, o que ele fez foi só tirar de... Enfim, acho que isso é uma reflexão pra gente pensar, tipo assim, o que vai ser o governo PT agora, né? Tipo assim, então, colocando a nossa gaiola pra gente só ver o quintal, né? A galera fica falando, estão deixando a gente sonhar. Sim, é só sonhar mesmo, porque na realidade, tipo assim, é só sonhar mesmo, assim, não, se a gente tem qualquer ilusão de que qualquer mínima concessão que foi feita nos governos PT anos atrás e tal, que vai conseguir colocar agora, gente, com Alckmin, com crise internacional e tudo mais, vai conseguir dar alguma mínima concessão? Não, é só mesmo vislumbrar o quintal, assim mesmo. Então, acho que essa crítica do Machado é a central, né? Essa crítica que não é burguesia nenhuma que vai tirar a gente da gaiola. E quando ele foge da gaiola, a visão de mundo e de vida que ele tem é incomparavelmente maior do que a do babaca do proprietário. Justamente. Eu quero falar, continuando o comentário da Bianca, que o Edson estava falando, é que não só a esquerda não entendeu a mensagem, como uma parte importante do que foi a tradição de certa esquerda no Brasil foi desterrar o Machado de Assis como um suposto defensor da ordem, um suposto defensor das elites dominantes, né, que foi desde a crítica do Silvio Romero até o stalinismo em especial, que criticou muito o Machado de Assis, como se o depoimento narrativo dele fosse a serviço, né, das classes dominantes, quando, na verdade, a realidade das coisas mostrou que quem foi buscar uma aliança com a tal da burguesia progressista foi sempre o stalinismo no Brasil, a tragédia de 64 tem muito a ver com isso. Enquanto o Machado, pelo contrário, como a gente está discutindo aqui, o Yuri pegou bem na exposição, o Machado ele quer gerar muita desconfiança da classe dominante, ele gera desconfiança, ele multiplica a desconfiança, e de um jeito muito sutil, até para responder também, porque o fato dele não ser direto não significa que não é fortíssima a crítica que ele faz. A força está nessa sutileza. Por exemplo, a forma... Enfim, o Machado é especialista nessa segunda fase dele, né, depois da Memórias Póstumas, em criar pseudo-narradores que são verdadeiros... são autocondenações, né, da classe dominante. O eu lírico, que é parte da classe dominante, ele se auto-expõe de maneira involuntária e ele mostra toda a podridão da classe dominante. Só que de um jeito que muitas vezes você confunde. Será que ele está elogiando? Porque o Brás Cubas, todo mundo adora o Brás Cubas na primeira leitura. Todo mundo adora o Dom Casmurro na primeira leitura. Então quando você entra mais se você entende o depoimento narrativo crítico, extremamente crítico do Machado, você está vendo que ele está usando um personagem da classe dominante para criticar a classe dominante, não é para salvar a classe dominante. Eu não sei se tem algo, até o colega falou sobre as brutalidades, né, que o Machado, uma parte são essas brutalidades diretas, né, da causa secreta, vários, como ele vai mostrando, inclusive ele liga, né, a ciência positivista ao sadismo, mas em outras ocasiões é muito mais sutil. Tipo, tem coisa mais cruel do que o que o Brás Cubas faz com a Eugênia no Memórias Póstumas, e é o depoimento que ele quer mostrar na classe dominante. O Brás Cubas, desde uma posição de proprietário, o capricho e a volubilidade dos proprietários, que com um estalar de dedos define o destino de milhares de pessoas, e ele faz exatamente isso no Brás Cubas. A Eugênia é uma menina pobre, não tão pobre, mas ainda assim não vem do mesmo extrato social do Brás Cubas, e ela sabe desde o início que o destino dela depende de um favor, de um favor familiar de alguém que tem posses, e ela vê isso no Brás Cubas, só que ela não aceita se subordinar a essa autoridade oligárquica que o Brás Cubas vai disseminando durante todo o romance. E quando o Brás Cubas percebe isso, ele fica chocado, né? Por que uma pessoa mais pobre, o que ela acha que ela tem o direito de questionar a minha autoridade? E ele, que nunca tinha notado, né, o defeito físico, digamos, da Eugênia ser coxa, ele não começa assim. Ele nem se nota a tal do desnível da natureza no fato dela ser coxa. Depois que ela questiona a autoridade dele, ele começa a ficar indignado com isso
E aí, para se justificar, porque o verdadeiro ojeriza que causa nele é o desnível social. Não vou aceitar que alguém mais pobre questione minha autoridade. Só que é quase um jogo, né, com o leitor. Ele tira o foco dessa ojeriza social e põe no defeito físico, digamos, de ser coxa. É extremamente cruel isso. E o Machado está mostrando isso, essa é a forma como pensa a elite escravocrata dominante. Tipo, é sutil, mas é fortíssimo. É alguém que quer realmente gerar total desconfiança, que, né, nesse tipo de gente não tem saída. E aí, para questionar, por exemplo, determinadas interpretações dos adornianos, o Yuri até chegou a mencionar esse Gianotti, que é uma especialista no Machado, mas ele lançou seus comentários lá, diz que o Machado é pessimista. Bom, o Machado é pessimista com essa elite dominante, só que pessimismo não significa resignação. O Machado mostra tamanha brutalidade da elite dominante que é impossível, na minha opinião, ler resignação no Machado. Ainda que ele não aponte exatamente um sujeito, a gente poderia procurar mais. Inclusive tem crônicas do Machado saudando a Louis Michel da Comuna de Paris. Ele vai inventando uma conversa que a Louis Michel supostamente teria tido com várias pessoas aqui no Brasil se ela viesse visitar. Enfim, coisas interessantes para ver que ele estava olhando também a luta de classes internacional. Mas é fato, o Machado de Assis seria forçado a dizer que ele dá ali uma resposta ao sujeito. Não dá. Mas isso não significa que ele era resignado. E essa não resignação, essa desconfiança e extremo pessimismo diante da nossa classe dominante, que, mais uma vez, eu insisti aqui porque foi um tema nosso, o stalinismo não tem. O stalinismo adora o setor progressista da classe dominante, nós estamos falando do contrário, é usar o Machado para incentivar essa desconfiança, incentivar essa algeriza, esse ódio contra a classe dominante. É muito bom essa provocação, justamente para pensar isso, que o pessoal estava falando. Realmente, a esperança é Alckmin, Simone Tebet, Marina Silva e o governo do PT. Em última instância, o Macedo, o Brás Cubas, o Dom Casmurro, essas personagens que são ilustradas e que escondem atrás dessa ilustração, ou falsa ilustração, toda a canalice interna da classe dominante, esses personagens estão aí, estão dentro do governo do PT agora, são parte da frente ampla, estão governando a transição do governo. Óbvio que nós temos que enfrentar a morte, a extrema-direita bolsonarista, de maneira séria. Agora, não dá para fazer isso de maneira séria junto com os Macedos, os Brás Cubas, os Dom Casmurro que estão no interior do governo de transição. E é por isso que nós temos que buscar uma saída própria, né? Enfim, só para entrar também nesse tema. Vou fazer só alguém quer falar uma coisa? Só um comentário assim, porque o Schwartz ele coloca muito isso, né? Que o processo que mostra, que dá força inclusive para a articulação que propõe o Machado, é sempre um processo de quase um envernizamento civilizatório da barbárie, né? Então o Bentinho, ele é, enfim, o Dom Casmurro é quase uma tentativa de mostrar que foi muito civilizado, muito correto, muito elevado a forma como o Bentinho agiu, com um sentimento, na verdade, enfim, de ciúmes, onde ele manda a mulher dele para outro país, quase mata o filho dele. Então, é quase um envernizamento das elites em relação à sua própria barbárie. E eu acho que, enfim, só para comentar mais uma última coisa em relação ao conto, essa crítica, que eu concordo que ela, às vezes, ela não é tão condensada, mas ela é meio que diluída a conta-gotas na obra do Machado, e acho que esse conta-gotas só faz com que ela seja, talvez, mais profunda. Ela está muito no conto do Canário, e aí eu gostei muito do artigo, né? Vocês perceberam, eu vi várias coisas dele, mas eu vou ler só o último parágrafo, porque eu acho que ele mostra como essa questão do inverossímil, né? O Brás Cubas, ele não, no Brás Cubas, que faz essa revolução estilística, ele não só dá voz para a classe dominante, como ele faz isso com uma classe dominante já morta, né? Tipo assim, que é esse elemento justamente da articulação do verossímil com o inverossímil, para poder trazer mais para a superfície essa crítica social. Então, ela coloca assim: o antagonismo estabelecido entre o Macedo e o Canário é, portanto, de classe, uma vez que a contraposição entre o proprietário e a propriedade é indisfarçável na narrativa, mas tem sua peculiaridade marcada pelo caráter extraordinário do conto, o recurso da sátira empregado por Machado, e alguns de seus contos de forma bastante dinâmica, que vai da proximidade com o fantástico aos elementos de um certo maravilhoso, anedótico, fabuloso. Basta lembrar, enfim, de contos como O Espelho, A Vista das
Acrebíades, Entre Santos, e para não lembrar do próprio Memórias Póstumas, que a gente já falou bastante aqui. Então, todos os elementos inverossímeis, no entanto, operam a serviço do eixo central da sátira, que no contraste imediato entre fantasia e realidade, flagra contradições reais, que interpelam o leitor em contato com elas. O caráter violento com que a sátira justapõe contradições, no entanto, atua de forma diluída na narrativa machadiana. A violência pinga gota a gota na forma e no enredo, de maneira que, como já dissemos, é engolida pelo leitor sem o seu travo amargo, o que por um lado favorece seu efeito na consciência e por outro abranda na superfície da obra a rebelião das correntes que atuam na profundidade, sem que, com esse abrandamento, se anulem os riscos de emancipação para quem mergulha na narrativa. Eu acho que essa forma que ela coloca é muito interessante para pensar esse conto, e acho que, enfim, essa questão da crítica e como ela se dá, a maneira a contar gotas no Machado, né? Enfim, é só isso. Será que é isso? Pensando que, inclusive... Se alguém quiser colocar aqui. Vocês não querem comentar? Se ninguém, eu faço só. Desculpa, mas dá vontade de um semestre, né? Não, eu ia falar justamente isso, não, só agradecer, nossa, uma oportunidade de trocar ideia com o Machado, bem rápido, mas, vamos ver se a gente consegue de alguma maneira. Para mim talvez seja um pouco mais difícil, mas mesmo assim, eu vou tentar fazer um esquema aí, se a gente faz alguma coisa online, presencial, não sei se tiver alguma maneira de ajudar, mas também tem vários especialistas aí, conhecedores do tema. Se a gente pudesse seguir de alguma forma fazendo essas discussões literárias, assim, seria bem interessante. Enfim, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e o convite. Valeu. Enfim, da nossa parte, sem dúvida, seria muito interessante. Vamos bater palma. Sem dúvida, contribuiu muito e, do nosso ponto de vista, seria muito interessante seguir. Valeu, gente. Não, queria agradecer também a presença de todo mundo aqui. Eu acho que esse debate foi muito da hora, tipo, dá para perceber a potencialidade, né, da gente discutir literatura, enfim, tipo, analisar com leitura. A gente tem vários desafios hoje, né, tipo, com essa extrema-direita que, enfim, quer subir em cima da gente, né, quer aprofundar cada vez mais os ataques, as reformas, enfim, acaba com o nosso presente e quer acabar com o nosso futuro, né. Então a gente tem um papel muito fundamental para derrotar o bolsonarismo, a extrema-direita, os ataques, e sem ter nenhuma confiança, né, tipo, na burguesia, né, tipo, que é o que a gente veio discutindo, né. Acho que o Machado, né, traz esse debate na literatura sobre esses diferentes interesses de classe, que é o interesse da classe trabalhadora, dos oprimidos, dos pobres, que é totalmente diferente dos interesses da burguesia, né. Machado, ele escancara que a burguesia nacional quer a escravidão, não tem nada de progressista. Essas ideias são fundamentais para a gente pensar a política de hoje e a gente acha que a gente não pode ficar só na sala de aula. A gente tem que tirar o conhecimento da universidade, né, tipo, do pedestal e trazer para pensar a nossa luta, colocar nosso conhecimento ao serviço da classe trabalhadora. E esse é o papel do que a gente acha, né, nessa concepção, que é o papel do movimento estudantil, fazer essa ligação entre a cultura, enfim, a arte, a política, e essa batalha que a gente quer dar na Letras. Não sei se vocês sabem, mas nos próximos dias aí vai acontecer as eleições do centro acadêmico, ali na Letras do CAEL, né, que é a entidade representativa dos estudantes, né. Enfim, é a entidade que tem o papel de organizar a nossa luta. Então a gente da Faísca, a gente pretende fazer uma chapa
nessas eleições, levando essas ideias que a gente debateu aqui hoje. Então fica aí o convite a todos que queiram conhecer nossas ideias, queiram construir também. Enfim, a gente acha que é fundamental.